seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Você sabia que lágrima, saliva e muco nasal também protegem o seu organismo? Pois é, sobre isso e muito mais que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa seu like se você é um consultor régua alta que está buscando se aperfeiçoar em assuntos de fisiologia do corpo humano para poder prestar uma consultoria de saúde e bem-estar de alto nível para os seus clientes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo desse vídeo. Vamos? Hoje a gente vai falar sobre o sistema imunológico auxiliar, ou seja, outros órgãos, além dos órgãos linfóides que a gente já estudou, que também têm a função de defender o nosso organismo. Então a gente vai começar falando das glândulas lacrimais. Vamos dar uma estudada na face, vocês vão ver que o nosso rosto tem alguns sistemas de defesa. As glândulas lacrimais, que ficam ali na região dos olhos, elas produzem as lágrimas, que têm uma função de oxigenar, nutrir e também manter os olhos lubrificados. Só que nessa lubrificação, ela também remove partículas que possam ficar ali, poeirinhas, né? Micropoeiras, a gente nem percebe isso. E muito provavelmente a gente não percebe porque essa lubrificação constante já remove imediatamente. Imagina se não houvesse essa lubrificação, no final do dia, quanto resíduo talvez a gente não tivesse nos olhos. A lisozima, que é uma enzima bactericida presente na lágrima, ela lava o bulbo ocular a cada piscada que a gente dá. Então, piscou, já lubrificou. E isso, então, também mantém essa região livre de micro-organismos. Isso evita doenças oculares e também lesões na córnea, gente. Aí, continuando na face, a gente tem as vias respiratórias. Então, agora a gente vai entender que o nariz, através das suas narinas, ele tem uma função de filtro bastante importante. Dentro das narinas existem pelos que filtram as partículas do ar inalado. Olha aqui o cursor, dá para ver, tá? Tem uns pelinhos aqui. Então, na hora que você inala o ar, alguns resíduos já ficam aqui onde tem os pelinhos da narina. O que não é filtrado aqui, ele vai adentrar. Aonde? Nas fossas nasais, tá, gente? Que tá dentro da narina. Só que dentro das fossas a gente encontra cílios e encontra também uma mucosa que também vão fazer essa filtragem. Eles estão ali exatamente para isso, para já bloquear do ar inalado qualquer resíduo que pudesse causar algum problema para o nosso organismo também. Seguindo esse caminho de defesa, a gente tem a boca e a garganta. Então, a gente produz nessa região toda que o cursor está passando aqui, as glândulas salivares, que elas produzem a saliva, e a saliva possui um anticorpo chamado imunoglobina, e esse anticorpo ele ataca os micro-organismos que são nocivos para o nosso corpo. Então, junto com o muco salivar, eles também retêm partículas do ar na região da garganta, fica ali parado, então não chega a adentrar no corpo. Então, isso também faz parte de um sistema de defesa. Olha que interessante, né? A gente tem aqui no nariz, o que não é filtrado pelos pelos entra na narina e aqui dentro é filtrado pelos cílios, pela mucosa. O que não for filtrado aqui vai entrar, vai descer aqui na região do que, gente? Da garganta. E aqui ele encontra todo esse monte de resistência. E pensar que também quando a gente está conversando, a gente também acaba inalando, né? Quando você está falando, você está pondo ar para dentro, muitas vezes pela boca. Fora que tem pessoas que têm mesmo essa deficiência, né? Elas respiram mesmo pela boca. Então tem todo esse quadro aqui de defesa nessa região também. Bom, o próximo que a gente vai estudar é o estômago. O estômago produz o suco gástrico. E dentro desse suco a gente encontra o ácido clorídrico, que tem a ação de reduzir o pH do estômago, então esse pH fica bem ácido e dessa maneira os micro-organismos que possam vir através do alimento que a gente ingere, eles são então eliminados nessa região aqui, através do suco gástrico que é produzido pelas glândulas aqui dentro do estômago, tá? E os intestinos, aqui esse desenho, ó, vocês veem aqui o estômago, a sequência do estômago já são os intestinos.
É muito comum a gente falar que a gente precisa cuidar da flora bacteriana intestinal. De uns anos para cá, esse nome ele caiu um pouco em desuso. Hoje em dia a gente fala mais microbiota intestinal. Por quê? Porque antigamente achava-se que para proteger ali eram só as bactérias do bem. Hoje a gente sabe que existem outros micro-organismos além de bactérias nessa região. Por isso, então, que mudou-se o nome para microbiota intestinal. Esses micro-organismos, eles defendem a mucosa do trato intestinal. Essa mucosa, gente, é como se fosse um paredão de um filtro ali que impede a absorção pelos intestinos de agentes que causam doenças. Então, ter um intestino, uma microbiota intestinal bem saudável é muito importante para a saúde do corpo como um todo, não apenas da região intestinal. Por isso que a gente fala que ingerir alimentos com pré e probióticos reforçam essa microbiota intestinal, então isso também é bem importante. Aqui nós temos o sistema urinário, representado em termos de defesa principalmente pelos rins. Os rins são filtros do sangue, gente, tanto que uma pessoa, quando ela tem problema, né, caminhando ali para uma falência renal, são casos gravíssimos, dependendo, ela precisa fazer sim hemodiálise, porque se o rim não funciona na sua ação de filtragem, o sangue fica repleto de toxina e isso mata, porque dentro, a nossa circulação, gente, ela é fechada, não sei se, a gente vai ter aula de sistema circulatório aqui, mas o que eu quero dizer com isso, que todo o sangue produzido, ele circula o tempo inteiro ao mesmo dentro do nosso corpo. Só que ele vai como sangue arterial, que é um sangue que oxigena e nutre o corpo, e ele volta pelo sistema venoso como um sangue carregado de resíduos que precisam ser filtrados. E a gente faz essa filtragem pelos rins. Então é super importante. Entenda então que quando ocorre a filtragem, aquilo que não é nocivo vai ser reaproveitado pelo organismo, que como eu falei é o mesmo sangue. Porém, todas as toxinas elas ficam retidas. E aí então, aqui nessa figura dá pra gente ver bem, né, os rins. Aí então ela caminha por esse canal, que é o uréter, em direção à bexiga e vai ser eliminado por esse canalzinho que é a uretra, tá? Eu pretendo, se vocês continuarem gostando desses quadros que eu trago de fisiologia, eu pretendo falar mais sobre cada órgão. Hoje eu realmente só salientei a função deles de defesa, mas existem outras que a gente pode estudar depois, se vocês estiverem gostando, e uma hora eu vou fazer uma pesquisa sobre isso para a gente ver se a gente amplia um pouco mais esses conteúdos aqui na Academia da Pele. Bom, então vocês já aprenderam sobre os órgãos linfóides e também os outros órgãos que protegem o nosso organismo. Mas protege do que, Glória? A gente fala muito de bactérias e de vírus, mas a gente não entende muito o que esses micro-organismos podem causar de dano no nosso organismo. Então, para completar esse conhecimento, na semana que vem a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. A gente vai falar sobre os patógenos, que são os agentes patogênicos que podem prejudicar o nosso organismo. Nesse quadro, a gente contempla aí vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, e eles agem de formas diferentes e também precisam ser combatidos de maneira diferente. Eu acredito que eu vou ter que dividir esse conteúdo em 2 aulas, tá, gente? Porque eu quero explicar bem para vocês o que são esses micro-organismos e como eles precisam ser combatidos. E eu acho que talvez para falar de todas as categorias num vídeo só, fique muito grande. Então talvez a gente divida em 2, mas o importante é que este conteúdo vai chegar para vocês na Academia da Pele a partir da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa seu like e compartilha com outras pessoas que você acha que podem ter interesse nesse assunto. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe.